O poder criador da palavra falada. Há certos passos que devemos tomar para que a fé seja incubada adequadamente. E existe uma verdade central que devemos aprender acerca do reino em que a fé opera. Há também um princípio básico acerca da palavra falada que devemos compreender. Portanto, desejo falar-lhes a respeito do poder criador da palavra falada e por que o seu uso é de grande importância. Certa manhã, eu estava tomando um café da manhã com um dos mais preeminentes neurocirurgiões coreanos. Ele contava-me de várias descobertas médicas sobre o funcionamento do cérebro. Perguntou ele: Doutor Chu, o senhor sabe que o centro da fala no cérebro controla todos os outros nervos? Vocês, ministros, realmente têm poder, porque, segundo descobertas recentes no campo da neurologia, o centro da fala do cérebro tem domínio sobre todos os demais nervos. Então eu sorri, dizendo: Sei disso há muito tempo. Como é que descobriu isso? Perguntou ele. Isto é coisa recente no mundo da neurologia. Respondi-lhe que o doutor Tiago havia me ensinado. Quem é esse doutor Tiago? Interrogou ele. Ele foi um dos médicos famosos dos tempos bíblicos. Há quase 2000 anos, respondi. E no seu livro, no capítulo 3 e nos primeiros versículos, o doutor Tiago define claramente a importância da língua e o do centro da fala. O neurocirurgião ficou completamente embasbacado. A Bíblia realmente ensina isso? Sim, respondi. A língua é o menor membro do nosso corpo, mas pode dominar o corpo todo. Então esse neurocirurgião começou a expor as novas descobertas. Disse que o centro nervoso da fala tinha tal poder sobre todo o corpo que o simples fato de falar pode dar controle à pessoa sobre o seu corpo, manipulá-lo da maneira que bem desejar, disse ele. Se alguém continua a dizer, vou ficar fraco, então imediatamente todos os nervos recebem essa mensagem e dizem, preparemo-nos para nos tornarmos fracos, pois recebemos instrução da central de comunicação que devemos nos tornar fracos. Então, em sequência normal, ajustam suas atitudes físicas para a fraqueza. Se alguém diz, bem, não tenho capacidade alguma, não posso fazer esse trabalho, imediatamente os nervos começam a declarar a mesma coisa. Sim, respondem eles, recebemos a instrução do sistema nervoso central dizendo que não temos nenhuma capacidade e que devemos desistir de tentar desenvolver qualquer habilidade. Devemos preparar-nos para fazer parte de uma pessoa incapaz. Se alguém continua a dizer, sou muito velho, sou velho demais, estou cansado e não posso fazer nada, então, de imediato, o controle central da fala responde, dando ordens para esse efeito. Os nervos respondem, sim, somos velhos. Estamos prontos para a sepultura. Preparemo-nos para a desintegração. Se alguém continua a dizer que é velho, então essa pessoa logo morre. Esse neurocirurgião continuou. O homem nunca devia se aposentar. Uma vez que se aposenta, continua a repetir para si mesmo, sou aposentado. E todos os nervos começam a agir de acordo com essa afirmação, tornando-se menos ativos e prontos para uma morte rápida. Essa conversação muito significou para mim e teve um grande impacto em minha vida,
pois pude perceber que um uso importante da palavra falada é a criação de uma vida pessoal de êxito. As pessoas facilmente se acostumam a falar de uma maneira negativa. Rapaz, como sou pobre, não tenho dinheiro nem para dar para o Senhor. Quando aparece uma oportunidade, um emprego com um bom salário, o sistema nervoso responde: não posso ser rico, porque ainda não recebi a instrução contrária do meu centro nervoso. Espera-se que eu seja pobre, de modo que não posso aceitar esse emprego. Não posso dar-me ao luxo de ter dinheiro. As coisas iguais se atraem. E uma vez que você age como se fosse uma pessoa pobre, atrai a pobreza. Esta atração, se permanece consistente, permitirá que você viva permanentemente na pobreza. Exatamente como na Bíblia disse quase 2000 anos atrás, assim é hoje. A ciência médica recentemente descobriu esse princípio. Este neurocirurgião disse que as pessoas deviam dizer a si mesma: sou jovem, sou capaz, posso fazer o trabalho de um jovem, não importa qual seja a minha idade cronológica. Os nervos dessa pessoa então rejuvenescerão, recebendo poder e força do centro nervoso. A Bíblia diz claramente que a pessoa que controla a sua língua controla o corpo inteiro. O que você fala, você consegue. Se você continua a dizer que é pobre, então seu sistema fica condicionado a atrair a pobreza. E se você se sentirá à vontade com ela, você prefere ser pobre. Mas se a pessoa se mantém dizendo que é capaz, pode alcançar o êxito, que todo o corpo será levado ao êxito. A pessoa estará pronta para enfrentar qualquer desafio e vencê-lo. Este é o motivo pelo qual a pessoa nunca deve falar de maneira negativa. Na Coreia, temos um hábito de fazer uso frequente de palavras que dão conotação de morte. Expressões como: ó, está tão quente que eu podia morrer. Ó, comi tanto que poderia sufocar-me até a morte. Ó, estou tão feliz que podia morrer. E, ó, meu medo pode me matar. São muito comuns. Os coreanos repetem com frequência essas palavras negativas. É por isso que, através dos 5000 anos da história coreana, temos estado constantemente morrendo, constantemente em guerra. Minha geração não viu paz total em nosso país. Nasci durante a Segunda Guerra Mundial. Cresci durante a Guerra Coreana. E agora vivo num país que está à beira da guerra. Antes que a pessoa possa ser mudada, deve mudar sua linguagem. Se não mudar a linguagem, não poderá mudar a si mesma. Se deseja ver os filhos mudados, primeiro deve ensinar-lhes a usar a linguagem adequada. Se deseja ver jovens rebeldes e irresponsáveis transformados em responsáveis adultos, deve ensinar-lhes esta nova linguagem. Onde podemos aprender esta nova linguagem? No melhor livro das línguas de todos, a Bíblia. Leia a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Adquira a linguagem bíblica. Fale a palavra de fé. Alimente seu sistema nervoso com um vocabulário construtivo, progressivo, produtivo, vitorioso. Enuncie essas palavras, continue a repeti-las de modo que elas tenham controle de seu corpo inteiro. Então você se tomará vitorioso, pois estará completamente condicionado a enfrentar seu ambiente e circunstâncias e alcançar o êxito. Esta é a primeira razão importante para a palavra criada, a fim de criar o poder para ter uma vida pessoal de êxito. Há um segundo motivo pelo qual necessitamos do uso do poder criativo da palavra falada.
ela não somente pode ajudar-nos a ter um êxito em nossa vida, mas o Espírito Santo também precisa que a usemos a fim de realizarmos os propósitos de Deus. Quando eu entrei para o ministério, senti-me em uma luta, até no meio dos meus sermões, e percebia impedimento em meu espírito. Então o Espírito do Senhor descia ao meu espírito e era como se eu estivesse vendo televisão. Na tela da minha mente, eu vi os tumores desaparecendo, tuberculose curada, aleijados que se apoiavam em suas amuletas repentinamente, jogando-las de lado e andando. A Coreia está longe dos Estados Unidos, que eu pouco tinha ouvido deste ministério de livramento e cura. Até os missionários que me cercavam ignoravam este ministério e conversar com eles só me trouxe mais confusão. Cheguei à conclusão de que era um impedimento criado por Satanás. Todas as vezes que isso acontecia, eu dizia: Tu, espírito de atrapalhação, sai de mim. Ordeno-te que saias de mim, deixa-me. Quanto mais eu ordenava, tanto mais claramente podia ver os doentes sendo curados. Fiquei tão desesperado que quase não conseguia pregar. As visões apareciam constantemente, de modo que me dediquei à oração e ao jejum, esperando no Senhor. Então ouvi o Senhor dizer ao meu coração: Filho, isso não é atrapalhação de Satanás. Esse é o desejo visual do Espírito Santo. É a palavra de sabedoria e de conhecimento. Deus deseja curar essas pessoas, mas não pode fazer até que você fale. Não, respondi, não creio nisso. Deus pode fazer tudo sem que eu jamais tenha que dizer uma palavra. Mais tarde li no primeiro capítulo de Gênesis. A terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre ela, incubando-a. Mas nada acontecia. Então Deus me revelou uma importante verdade. Disse ele: lá estava a presença do Espírito Santo, a poderosa unção do Espírito Santo incubando e pairando sobre as águas. Aconteceu alguma coisa nessa época? Não, respondi. Nada aconteceu. Então Deus disse: você pode sentir a presença do Espírito Santo em uma igreja, a presença palpitante e penetrante do Espírito Santo em sua igreja, mas nada acontecerá, alma alguma será salva, lar desfeito algum será reconstruído até que você diga a palavra. Não fique simplesmente a implorar o que você precisa. Dê a palavra, dê-me o material com o qual eu possa construir acontecimentos miraculosos, como eu fiz ao criar o mundo. Pronuncie-se, diga, haja luz, ou diga, haja um firmamento. A compreensão dessa verdade mareou um ponto culminante em minha vida. Imediatamente pedi perdão a Deus. Senhor, sinto muito, vou pronunciar a palavra. Mas ainda sentia temor, pois ninguém me havia ensinado nada a respeito disso. Também tinha medo de nada acontecer quando eu falasse. E que diriam as pessoas? Então eu disse a Deus: Senhor, já que tudo isso me assusta um pouco, não vou dizer nada a respeito dos aleijados que eu vejo curados, ou dos tumores cancerosos que eu vejo desaparecendo. Pai, começarei com dores de cabeça. Depois disto, ao pregar, visões de cura surgiram-me do Espírito. Mas ao ver com os olhos da mente os aleijados sendo curados, os tumores desaparecendo, ignorava-os. Eu dizia: alguém aqui está sendo curado de uma dor de cabeça. E instantaneamente essa pessoa era curada. Espantava-me o fato de, pelo meu simples pronunciar estas palavras, elas viessem à existência. Pouco a pouco adquiri mais coragem. Comecei a falar de sinusites que tinham sido curadas. Então, da cura dos surdos e até final
mente falei de todas as curas que via com os olhos da mente. Agora em minha igreja, nas manhãs de domingos, milhares de pessoas recebem a cura através deste canal. Por causa do tempo e dos múltiplos serviços, tenho de agir rapidamente, de modo que, enquanto estou de pé, o Senhor me mostra as curas que se estão efetuando e as menciono. Simplesmente fecho os olhos e profiro a palavra. Em reconhecimento da cura que foi operada, as pessoas se levantam. Elas se levantam quando é mencionada essa doença particular da qual foram curadas. Durante essa parte do culto, muitas pessoas, por todo o auditório, levantam-se reivindicando a cura. Assim aprendi um segredo. Antes que eu possa dizer a palavra, o Espírito Santo não possui um material adequado com o qual criar. Se o Espírito Santo conceder fé ao seu coração para remover a montanha, não ore nem suplique que a montanha seja removida. Antes diga, seja removida para o meio do mar. E isso acontecerá. Se aprender isto e formar o hábito de falar sobre a unção do Espírito Santo e na fé que Deus lhe dá, então verá muitos milagres em sua vida. Dar assistência a 50 mil membros regulares não é uma tarefa fácil. Temos um serviço de atendimento telefônico 24 horas por dia em nossa igreja. E os assistentes trabalham o dia todo recebendo chamadas e dando instruções. Procuro não deixar que o número de telefone da minha casa apareça na lista telefônica. Mas as pessoas sempre acabam descobrindo meu número e o aparelho começa a tocar desde bem tarde da noite até quase ao amanhecer do dia seguinte. Outras vezes estou descansando. Então o telefone toca até às 10 da noite. Pastor, diz uma voz, meu neto está com muita febre. Por favor, ore por ele. Às 11 horas, outra voz soa no telefone. Meu marido ainda não voltou do trabalho. Por favor, ore por ele. Eu oro. À meia-noite, o telefone toca, torna a tocar, e uma mulher chorando me diz: meu esposo chegou a casa e me espancou. Oh, isto é horrível. Já não desejo viver. Eu tenho que orar por ela. Uma manhã recebo um chamado de um homem que está bêbado e me diz: minha esposa frequenta a sua igreja. Que o Senhor lhe ensina que ela deve se comportar dessa maneira? Então lhe dou uma explicação detalhada. De madrugada chega um chamado do hospital. Pastor, a pessoa está agonizando. Poderia vir orar por ela? Seu último desejo antes de morrer é ver o Senhor. De modo que jogo as cobertas e saio correndo para o hospital. O telefone toca tanto que às vezes simplesmente desligo o fio da tomada. Exclamo, simplesmente me recuso a viver dessa maneira. Eu vou para a cama. Mas o Espírito Santo fala-me ao coração: você está sendo bom pastor? Bom pastor nunca deixa suas ovelhas sem ajuda. De modo que me levanto e ligo de novo. Há uma vantagem quando viajo ao exterior. Finalmente posso ter uma boa noite de descanso. Certa noite, durante um inverno muito frio, eu estava bem confortável na cama, quase a adormecer. Quando o telefone tocou, um homem perguntou: pastor, o senhor me conhece? Claro que o conheço. Fiz o seu casamento. Venho me esforçando por 2 anos, com todas as minhas forças. Mas nosso casamento não está funcionando, disse ele. Hoje de noite tivemos uma grande briga e decidimos separarmos. Já dividimos nossas coisas, mas falta algo, uma bênção do Senhor. Casamos-nos com sua bênção e desejamos divorciar-nos com ela. Que posição na qual se encontra um ministro? Abençoá-los na união e depois abençoá-los na separação. Respondi: vocês não podem esperar até amanhã? Está frio demais e já estou na cama. Tenho de ir agora. Pastor, respondeu ele, amanhã será tarde demais. Estamos separando hoje. Não queremos que o senhor faça um sermão. É tarde demais para isso.
Não há mais esperança para nós. Simplesmente venha e nos dê uma bênção para que possamos nos divorciar. Arrastei-me para fora da cama e fui para a sala de estar. No coração estava com muita raiva de Satanás. Pensei, isto não é obra do Espírito Santo, é obra do diabo. Ao começar a orar, imediatamente entrei na quarta dimensão, uma vez que visões e sonhos são a linguagem do Espírito Santo. Mediante a quarta dimensão, posso incubar a terceira e corrigi-la. Ajoelhei-me, fechei os olhos e, por intermédio da cruz de Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, comecei a ver esta família reunida de novo. Mentalizei um quadro claro e orei: ó Deus, torna esse casamento como a imagem que tenho. Enquanto estava orando, fui tocado pela fé. E no nome de Jesus Cristo mudei essa situação para a quarta dimensão. A quarta dimensão, que seu poder positivo era minha, de modo que fui para o apartamento desse casal. Viviam em um apartamento fantástico de luxo. Tinha tudo, mas ao entrar senti um calafrio e o ódio que existia entre marido e mulher. A pessoa pode ter todos os bens materiais do mundo, mas se houver ódio em sua família, as coisas materiais não serão bênção alguma. Ao entrar, encontrei um homem na sala de estar e uma esposa no quarto. No instante que entrei na sala de estar, o homem começou a falar mal da esposa. A esposa entrou correndo na sala e foi dizendo: não dê ouvidos a ele, ouça o que eu tenho a dizer. E começou a falar mal do marido. Ouvindo o marido, tudo o que ele dizia parecia certo, mas quando ouvia a esposa, tudo o que ela dizia também parecia estar certo, e cada um deles estava certo em sua opinião própria. Ambos estavam certos, e eu espremido entre eles. Ambos diziam que o casamento estava terminado. Não ore por nós, continuavam a repetir, simplesmente ore por nosso divórcio. Mas eu já tinha vencido essa decisão na terceira dimensão, a usar a fórmula da quarta em meu coração. Com confiança, peguei a mão do marido e o da esposa e disse: no nome de Jesus Cristo, ordeno que Satanás desfaça o laço de ódio desse casal. Neste instante, no poderoso nome de Jesus, ordeno que estes dois sejam reunidos. Subitamente, uma gota morna cai-me na mão, sobre a minha mão, e ao olhar para o homem vi que estava chorando em suas lágrimas e estava caído. Pensei comigo mesmo: ó, louvado seja Deus, funcionou. Ao olhar nos olhos de sua esposa, pude ver que estava também cheio de lágrimas, de modo que uni as mãos deles e disse: o que o Senhor uniu, não separe o homem, nem circunstância alguma. Levantei-me e disse: já vou. Os dois acompanharam-me até o portão e enquanto eu saía disseram: até logo, pastor. Louvado seja Deus, respondi: funciona. No domingo seguinte, os dois estavam no coro e cantaram lindamente. Depois do culto, apertei-lhes a mão e perguntei à esposa: o que aconteceu? Bem, não sabemos, respondeu ela, mas quando o Senhor disse aquelas palavras e deu ordens tão fortes, sentimos algo fazer-nos em nosso coração. Foi como se uma parede tivesse sido destruída e fomos sacudidos. Subitamente tivemos a impressão de que talvez devêssemos tentar uma vez mais. E essa impressão veio a nós dois ao mesmo tempo. Depois que o Senhor saiu, passamos toda a noite desfazendo as malas, pensando no incidente agora. Não podemos compreender por que brigávamos tanto, porque nos íamos separar. Agora amamos um ao outro ainda mais do que antes. O Espírito Santo precisava de sua palavra e também da minha. Se eu tivesse implorado a eles e se tivesse orado silenciosamente com eles, eu teria errado o alvo. Disse a palavra e ela saiu e criou. O Espírito Santo precisava de sua palavra definida, a palavra de fé. Jesus preferiu a palavra falada a fim de mudar situações e criar. Os discípulos de Jesus
usaram a palavra falada a fim de criar e mudar. Infelizmente, a Igreja de Jesus parece ter se tornado uma mendiga eterna, mendigando e mendigando, com medo de enunciar as palavras de ordem. Precisamos readquirir a arte perdida de expressar a palavra de ordem. Há uma terceira razão pela qual usar o poder da palavra falada. Por esse intermédio, a pessoa cria e libera a presença de Jesus Cristo. Ao abrir a Bíblia e ler Romanos 10:10, descobrimos que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. É mediante a confissão da fé que a pessoa pode se assegurar da salvação que vem somente por Jesus Cristo. Em lugar algum nesta passagem diz necessário que alguém vá ao céu e de lá traga Jesus Cristo de volta à terra a fim de conceder a salvação. O que se diz é que as palavras que podem resultar em salvação estão perto, na sua boca e no seu coração. Onde está Jesus Cristo? Qual é o seu endereço? Certamente que não é lá nos altos céus ou debaixo da terra. Jesus está na palavra dele. Onde estão as palavras que podem salvá-lo? Essas palavras estão em sua boca e em seu coração. Jesus fica limitado ao que você expressa, assim como a pessoa pode liberar o poder de Jesus mediante a palavra falada, também pode criar a presença dele. Se você não falar a palavra de fé claramente, Cristo jamais pode ser liberado. A Bíblia diz: tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Mateus 18:18. Você tem a responsabilidade de levar e trazer a presença de Jesus. Sempre que reúno com os meus 100 pastores assistentes, dou-lhes uma ordem escrita. Cabe-lhes a responsabilidade de criar a presença de Jesus Cristo aonde quer que vão. E vocês devem liberar Jesus e preencher as necessidades específicas. Permita-me dar-lhe alguns exemplos. Em nossa vizinhança há várias igrejas de diversas denominações. Em certa igreja presbiteriana, o ministro fala somente acerca da experiência do novo nascimento. Ele fala com vigor, mas só a respeito da experiência da salvação, de modo que ele está liberando e criando a presença de Jesus que pode dar um novo nascimento às pessoas. Os que vão à sua igreja recebem a salvação e nada mais. A igreja da santidade fica à quadra da distância e todos os dias fala sobre santificação. Santificai-vos, santificai-vos. Exortam repentinamente. Muitas pessoas vão e recebem o toque de santificação. O ministro ali somente cria a presença de Cristo santificador. Na minha igreja, prego a respeito do Jesus que salva, do Cristo que santifica, do Salvador que batiza, do bendito Filho de Deus e do Jesus que cura. E todos estes aspectos se manifestam em minha igreja. Tenho criado a presença completa, a presença total de Jesus Cristo. Você cria a presença de Jesus Cristo com sua boca. Se falar a respeito da salvação, o Jesus que salva aparece. Se falar acerca da cura divina, terá o Jesus que cura em sua congregação. Se falar do Jesus que realiza milagres, então a presença do Jesus que opera milagres é liberada. Ele é limitado por seus lábios e por suas palavras. Ele depende de você, e se você não falar claramente por causa do temor de Satanás, como é que Cristo Jesus se manifestará seu poder a esta geração? Por isso fale com audácia. Muita gente tem muitos problemas nos lares por não terem altares da família. Se o pai mantém um altar da família e fala claramente a respeito da presença de Jesus Cristo no lar e na família, ele pode criar a presença de Jesus Cristo. E Jesus pode tomar conta de todos os problemas daquela família. Mas uma vez que muitos negligenciam o altar da família, negligenciam declarar com clareza a presença de Jesus Cristo,
e seus filhos ficam sem as bênçãos completas de Deus. Não é necessário esperar até que você receba um dom espiritual especial. Sempre digo que os dons espirituais residem no Espírito Santo. Você mesmo jamais poderá possuir um dom espiritual. Suponhamos que eu possuísse o dom de curas, então eu curaria todos os que me procurassem indiscriminadamente. Se eu tivesse o dom, eu o daria a todos. Eu não estaria discernindo clara ou justamente. O Espírito Santo vê uma necessidade e permite que a operação de um dom flua através de alguém para suprir essa necessidade. É importante lembrar que todos os dons residem no Espírito Santo, pois é ele que habita em sua igreja e mora em você. Através dele você pode ter todo tipo de ministério. O ministério do ensino, da evangelização de missões, pastoral e da cura divina. Por seu intermédio, como um canal, o Espírito Santo pode manifestar-se. De modo que não se preocupe em adquirir quaisquer dom. Seja audaz, receba o dom da audácia, e então diga a palavra. Fale a palavra claramente e crie a presença específica de Jesus Cristo. Libere essa presença específica de Jesus Cristo para a sua congregação e vai ter resultados específicos. O Pai pode criar a presença de Jesus Cristo no lar por meio de sua palavra falada. E Jesus se encarrega de todos os problemas da família. De modo que, da mesma forma, vou à minha igreja a fim de falar a mensagem, plantar sementes específicas a fim de colher resultados específicos. Percebo uma grande falha nos cultos realizados nos Estados Unidos. Os pastores norte-americanos entregam mensagem fantástica às suas congregações, mas logo após o culto as pessoas são despedidas e se vão. Não se lhes dá tempo para produzir o fruto que essas mensagens trouxeram à luz. Recebem todas as palavras faladas da mensagem, mas não têm tempo de orar para que essa palavra se implante em sua vida de tal modo que se torne parte deles. Nos Estados Unidos, os cultos terminam cedo demais. Dê tempo à congregação, escute os preliminares e os números especiais. Dê a palavra e deixe que o povo tenha mais tempo para orar junto. Deixe que as palavras sejam dirigidas. Se isto fosse feito, ver-se-iam mais resultados nos ministérios destes pastores. Finalmente, suas palavras moldam sua vida, pois o centro nervoso da fala controla todos os outros nervos. É por isso que o falar em línguas é o sinal inicial do batismo no Espírito Santo. Quando o Espírito Santo domina o centro da fala, domina todos os nervos do corpo e controla o corpo inteiro, de modo que falamos em outras línguas, estamos cheios do Espírito Santo. Fale a palavra para controlar e sujeitar completamente seu corpo e sua vida. Dê a palavra para o Espírito Santo para que ele possa, com ela, criar algo. Então crie e libere a presença de Jesus Cristo por sua palavra falada. Pregue a palavra. A palavra falada tem poder. E quando a pessoa libera essa palavra, é ela e não a pessoa que realiza os milagres. Deus não usa por você estar completamente santificado, pois enquanto o cristão viver, estará lutando contra a carne. Deus o usa por você ter fé. Irmãos e irmãs, façamos o uso da palavra falada para o êxito em nossa vida, para o material com o qual o Espírito Santo possa criar e com o propósito de criar, liberar a presença de Jesus Cristo. Lembre-se de que Cristo depende de você e de sua palavra falada a fim de liberar sua presença. O que vai fazer com esse Jesus que você leva em sua língua? Vai liberá-lo para a bênção dos outros ou vai trancá-lo com uma língua silente ou com uma boca fechada? Que Deus o abençoe ao tomar sua decisão.